Quantas noites você já olhou para o lado e encontrou apenas o vazio? Quantas vezes seu coração, no silêncio da madrugada, clamou por uma presença que não estava ali? Uma mulher dorme sozinha sem marido e talvez, sem que ninguém veja, carrega em seu peito uma batalha silenciosa, um peso que o mundo não compreende. Não se trata apenas de uma ausência física, mas de um eco na alma, um vazio que pergunta noite após noite: será que fui esquecida? Será que Deus ainda me vê? A solidão tem um jeito curioso de se disfarçar. Às vezes, ela se veste de força, de independência, de sorrisos forçados. Mas por dentro há um campo de batalha onde lembranças, esperanças e lágrimas se encontram. Talvez você já tenha se deitado esperando por um abraço que nunca veio, por palavras que ficaram suspensas no vento. E é neste lugar secreto da alma que a fé precisa se tornar mais do que uma crença, precisa se tornar sustento. Billy Graham costumava dizer que Deus nunca promete remover todas as dificuldades da vida, mas Ele promete caminhar conosco através delas. E é neste cenário de travesseiros vazios e sonhos silenciosos que sua presença se faz mais real. Quando o mundo falha, quando a ausência humana aperta o peito, o amor divino se aproxima como um sussurro no escuro. Você não está só, eu estou aqui. E se na verdade essa noite solitária não for uma punição, mas uma preparação? E se o silêncio que hoje parece pesar sobre você for o solo onde Deus está plantando algo que ainda não pode ser visto? Muitas vezes é no escuro que as raízes crescem mais profundas. É no aparente abandono que a alma se fortalece, não pela força humana, mas pela dependência radical daquele que nunca a abandona. Antes de pensar que sua história terminou, lembre-se: o Deus que escreveu os céus e as estrelas também escreve a sua história com detalhes invisíveis. Talvez você tenha sido deixada de lado por homens, mas nunca foi esquecida por Ele. E esta noite, enquanto dorme sozinha, pode ser o início de algo novo, algo que ainda está sendo tecido em segredo, à luz do amor eterno. A vida, muitas vezes, nos coloca diante de cenários que desafiam nossa compreensão. Uma mulher dorme sozinha, não porque escolheu a solidão, mas porque a vida, em seu enigma, desenhou caminhos diferentes daqueles que ela sonhou. E é no travesseiro molhado de lágrimas invisíveis que o verdadeiro teste da fé acontece. Billy Graham nos lembrava que a fé não é provada nos dias de sol, mas nas noites mais longas e silenciosas da alma. Quando a porta se fecha e o silêncio se torna ensurdecedor, há uma pergunta que se ergue como uma sombra. Por quê? Por que o amor parece distante? Por que a companhia tão sonhada permanece como uma promessa adiada? Perguntas assim não são sinais de fraqueza. São gritos humanos por sentido, por propósito. E Deus, em sua infinita compaixão, não se afasta daqueles que o procuram no meio da dor. A solidão, à luz da fé, é como o inverno rigoroso que antecede a primavera mais bela. Billy Graham dizia que Deus não desperdiça sofrimento. Toda lágrima derramada em segredo é contada por aquele que vê além das aparências. E se a ausência que hoje fere seu coração for, na verdade, o cuidado amoroso de Deus, preparando algo que você ainda não pode compreender, não é fácil confiar quando tudo ao redor grita dúvida. O coração humano anseia por respostas rápidas, por soluções visíveis. Mas o reino de Deus é construído na paciência, na esperança contra toda esperança. É nesses momentos que somos convidados a olhar além das circunstâncias e fixar os olhos na eternidade, onde cada dor terá um sentido revelado. Talvez hoje você durma sozinha, mas não dorme esquecida. Talvez hoje seu quarto esteja vazio, mas seu nome ecoa nos céus.
Deus escreve histórias diferentes daquelas que imaginamos, mas escreve histórias perfeitas, e é preciso coragem para continuar confiando mesmo quando a caneta parece demorar no papel. É preciso coragem para acreditar que cada segundo de solidão está sob o olhar atento de um pai que nunca falha. Há uma força silenciosa crescendo dentro daqueles que enfrentam noites solitárias com fé. Billy Graham ensinava que as tempestades da vida revelam onde firmamos nossos alicerces. E é justamente nos momentos em que não temos para onde correr, quando o abraço humano nos falta, que somos convidados a mergulhar na rocha que nunca se abala. A mulher que dorme sozinha pode parecer frágil aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus, ela é uma guerreira invisível, sendo moldada para algo maior. A sociedade tenta nos convencer de que a felicidade está atrelada a uma presença física, a um relacionamento, a uma companhia constante. Mas e se a verdadeira felicidade estivesse em uma presença que não abandona, que não trai, que não cansa? A presença de Cristo é o único amor que permanece inabalável mesmo nas madrugadas mais escuras. O que muitos chamam de ausência, Deus chama de oportunidade para intimidade. Cada lágrima escondida no travesseiro é uma oração não falada, mas ouvida. E a mulher que hoje se sente esquecida precisa saber: há promessas sendo cumpridas no invisível. Quando tudo parece parado, Deus está trabalhando nos bastidores. Quando os sonhos humanos se desfazem, os sonhos celestiais começam a ser tecidos com fios de eternidade. Como uma tapeçaria bordada pelo lado avesso, a vida às vezes parece caótica, mas do lado de Deus, tudo é harmonia. Quantas vezes achamos que estamos sendo punidos, quando, na verdade, estamos sendo preparados? Billy Graham sempre apontava para o caráter formador das provações. O sofrimento não vem para destruir, mas para fortalecer, purificar e alinhar nossos corações ao que é eterno. Dormir sozinha, para muitos, é o símbolo de uma perda. Para Deus, pode ser o terreno fértil de uma nova identidade. E quando a aurora finalmente romper o céu da sua história, você perceberá que cada noite solitária foi, na verdade, uma escola secreta de fé. Nenhuma lágrima foi em vão. Nenhum suspiro foi ignorado. Cada oração silenciada foi uma pedra na construção de algo eterno. Porque o amor de Deus nunca falha, nunca abandona, nunca se atrasa. Ele simplesmente age de maneira diferente, de maneira perfeita. Às vezes, o que mais dói não é a ausência de alguém, é a ausência de respostas. O coração humano clama por razões, por explicações que possam aliviar a alma. Mas Billy Graham nos lembrava: Deus nunca nos prometeu explicações, mas nos prometeu sua presença. E é nesta verdade, simples e profunda, que encontramos descanso. Quando não entendemos o porquê, somos convidados a confiar em quem está no controle. A mulher que fecha os olhos e enfrenta a solidão carrega consigo uma coragem que o mundo não reconhece. Cada madrugada atravessada sem desespero, cada manhã em que ela se levanta sem aplausos, cada pequena vitória sobre a tristeza, é um hino silencioso entoado no céu. Os anjos assistem a esses momentos como quem contempla o mais belo dos cultos. O culto da perseverança silenciosa, da fé que resiste mesmo quando ninguém aplaude. O inimigo das nossas almas tenta semear mentiras nesses momentos. Você foi esquecida. Você não é suficiente. Você está condenada à solidão. Mas a palavra de Deus ressoa como trovão em meio à escuridão. Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Billy Graham dizia que a maior mentira de Satanás é fazer você acreditar que está sozinha, quando, na verdade, Deus está mais próximo do que nunca. Talvez o que você sente falta não seja apenas de um marido, mas de um sentido mais profundo para a sua vida. E talvez
só talvez, Deus esteja usando essa ausência para te redirecionar para um propósito maior do que os seus próprios sonhos. Muitas vezes é preciso que algo nos seja tirado para que possamos receber algo infinitamente melhor. E o que Deus prepara é sempre além daquilo que podemos pedir ou imaginar. Não permita que o silêncio da noite apague a promessa da manhã. Há algo nascendo dentro de você, mesmo que você ainda não consiga ver. Deus trabalha nos espaços vazios. Ele preenche a solidão com propósito. Transforma a dor em testemunho, a ausência em presença renovada. Não é o fim. É apenas o começo de uma história escrita pelas mãos mais sábias do universo. Existem sementes que só germinam no escuro. É no solo da solidão, regado pelas lágrimas silenciosas, que Deus planta as flores mais raras. Billy Graham nos ensinava que a adversidade é o laboratório da fé, e cada noite solitária é, na verdade, um campo fértil onde o caráter eterno está sendo moldado. Não é um castigo, é um convite, um chamado para ser mais forte, mais profunda, mais conectada com aquele que é a fonte da vida. Pense na mulher que dorme sozinha hoje. Por fora, pode parecer frágil, mas por dentro, algo extraordinário está acontecendo. O que os olhos humanos não veem, Deus contempla com orgulho. A construção de uma alma que sabe esperar, que aprende a amar sem garantias, que confia sem ver. E é essa mulher que, no tempo certo, será capaz de amar de um jeito que o mundo não entende, um amor que nasce da fonte divina e não da necessidade humana. Muitas vezes, o milagre que buscamos começa primeiro dentro de nós. Antes de mudar as circunstâncias externas, Deus transforma o interior. Billy Graham dizia que os maiores milagres acontecem quando Deus muda o coração humano. A mulher que hoje sente falta de um marido talvez esteja sendo preparada para algo ainda mais sublime, uma comunhão com Deus que nenhum relacionamento terreno poderia oferecer. E quando finalmente o novo capítulo chegar, seja na forma de uma nova história de amor, seja na descoberta de uma missão maior, essa mulher não será mais a mesma. Ela terá olhos que enxergam além da aparência, ouvidos sensíveis à voz de Deus, mãos fortalecidas para amparar outros que caminham pela mesma estrada. Porque toda dor, quando entregue a Deus, se transforma em instrumento de cura para outros. Portanto, enquanto o mundo corre em busca de preenchimentos passageiros, você, mulher que hoje dorme sozinha, está sendo chamada a mergulhar nas águas profundas da graça. Não lute contra o processo. Permita que Deus te leve a lugares que você nunca imaginou. A estrada pode parecer deserta agora, mas há promessas à frente, e o próprio Deus caminha ao seu lado, passo a passo. Há um mistério sagrado em cada momento de espera. Billy Graham dizia que Deus nunca se atrasa, nem se adianta. Ele age na hora perfeita. Ainda que o relógio humano insista em apressar os passos, o tempo de Deus é tecido com fios de eternidade, e cada segundo de solidão tem um propósito escondido, uma preparação invisível. A mulher que hoje dorme sozinha não está sendo esquecida. Está sendo lapidada para carregar algo precioso. Parece imóvel, é porque as raízes estão crescendo mais fundo. Nenhuma grande árvore surge da noite para o dia. É nas profundezas ocultas da terra que a vida se fortalece. Assim, também é com a alma humana. Enquanto o mundo valoriza o que é visível, Deus trabalha no invisível, onde os alicerces verdadeiros são construídos. A ausência que hoje parece pesar é, na realidade, o estaleiro silencioso onde uma nova história começa a ser preparada. A mulher que persevera na solidão descobre tesouros que a multidão jamais conhecerá. A paz que não depende de circunstâncias, a alegria que não se esgota em promessas humanas, a força que nasce do abandono nas mãos de Deus. Billy Graham enfatizava que
A verdadeira felicidade é encontrada não naquilo que temos, mas em quem temos. E aquele que tem a Deus, ainda que tenha perdido tudo, não perdeu nada essencial. Talvez você sinta que suas orações estão ecoando no vazio, que seus sonhos foram adiados para um amanhã que nunca chega. Mas confie, aquilo que parece demora é muitas vezes proteção. Deus conhece cada dobra do seu coração, cada pedido que você jamais ousou verbalizar. E mais importante ainda, Ele sabe exatamente o que será bênção para você e o que seria peso disfarçado de presente. Assim como o oleiro molda o barro com mãos firmes e pacientes, Deus está moldando sua vida. Cada lágrima é um traço dessa obra de arte. Cada suspiro de fé é um novo contorno nessa escultura invisível. Não despreze o tempo da espera. Não amaldiçoe a noite silenciosa. É ali que os milagres começam a ganhar forma. Silenciosamente, lentamente, poderosamente. Em cada esquina da vida, Deus nos surpreende. Billy Graham dizia que o céu está mais interessado em sua jornada do que em seu destino final. E talvez seja por isso que muitas vezes ele prolonga a estrada, amplia os desertos e estica a espera. Não para nos punir, mas para nos ensinar a andar pela fé, não pela vista. A mulher que hoje dorme sozinha não está perdida em uma rua sem saída. Ela está atravessando um corredor de preparação para algo maior. No silêncio do quarto, quando a ausência se transforma em perguntas sem resposta, Deus sussurra verdades que a correria da vida nunca nos deixaria ouvir. Verdades sobre identidade, sobre valor, sobre propósito. Talvez você tenha acreditado, em algum momento, que sua história seria completa apenas ao lado de alguém. Mas Deus, em sua sabedoria, está reescrevendo essa narrativa para te mostrar que sua plenitude já começa em quem você é nele. O ouro verdadeiro é provado no fogo, dizia Billy Graham, e a alma também. Aqueles que passam pelas fornalhas invisíveis da vida saem com algo que não pode ser roubado. Um brilho interno que não depende de aplausos. Uma firmeza que não depende de promessas humanas. Talvez a mulher que hoje enfrenta noites vazias esteja sendo transformada em alguém que o próprio céu admira. Alguém que conheceu Deus não apenas nos altares iluminados, mas nas noites em que ninguém mais estava olhando. Não é fácil esperar. Não é confortável atravessar estações sem colheita visível, mas a semente plantada no solo da dor carrega dentro de si a promessa de uma colheita abundante. Cada noite solitária é um capítulo de uma história que, um dia, será contada com lágrimas de gratidão. E aquele que agora parece distante, o amor, o sonho, a resposta, pode estar mais próximo do que você imagina, sendo lapidado pela mesma mão que hoje molda você. Então, não desista no escuro. A madrugada pode parecer longa, mas o amanhecer é certo. Billy Graham nos ensinava que o sofrimento pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E esta alegria não será comum. Será a alegria de quem atravessou o vale, de quem conheceu o Deus da consolação, de quem descobriu que a ausência humana nunca será maior que a presença divina. Há momentos em que Deus nos esvazia apenas para nos encher de algo melhor. Billy Graham dizia que Deus tira aquilo que se tornou nossa muleta, para que aprendamos a andar firmemente nele. Talvez a ausência que hoje pesa sobre o coração da mulher que dorme sozinha seja exatamente esse convite silencioso. Deixar as muletas emocionais, soltar as âncoras humanas e aprender a navegar sob a condução invisível do Espírito Santo. Enquanto o mundo prega que precisamos de algo ou alguém para sermos felizes, o Evangelho ensina que a verdadeira vida começa quando Cristo se torna suficiente. E é nesse terreno de total dependência que o impossível acontece.
A mulher que enfrenta noites em branco, achando que perdeu o essencial, descobrirá em breve que encontrou o inabalável. Um amor que não parte, uma companhia que não falha, uma paz que excede todo o entendimento. Cada passo que você dá em meio à solidão é observado pelo céu. Não há lágrima desperdiçada, não há dor ignorada. Billy Graham sempre reforçava que nossa esperança não está nas coisas deste mundo, mas naquele que venceu o mundo. Por isso, enquanto a terra parece silenciosa, o céu está em movimento. Enquanto você ora achando que Deus está em silêncio, Ele está escrevendo capítulos que você ainda não é capaz de compreender. Pode ser que hoje você esteja caminhando sem mapa, apenas confiando na voz que sussurra, continue. E isso é fé. Não uma fé ilusória, mas uma fé que sangra, que luta, que persevera mesmo sem sinais visíveis. Essa fé é a semente que um dia se transformará em uma floresta de testemunhos. O que você vive hoje, no segredo da sua alma, será amanhã o combustível que acenderá a esperança em outros corações. Portanto, mulher que dorme sozinha, saiba, você não está invisível para Deus. Pelo contrário, você está no centro da atenção dele. Cada suspiro seu é guardado, cada noite silenciosa é registrada. E o que parece ser apenas ausência, na verdade, é a moldura de uma grande obra que ele ainda irá revelar ao mundo. O invisível está sendo tecido com amor, e no tempo certo, o invisível se tornará visível para a glória dele. No tempo de Deus, cada lágrima será transformada em cântico. Billy Graham dizia que as lágrimas que derramamos em oração são sementes de alegria futura. A mulher que hoje fecha os olhos, sentindo o peso da ausência, amanhã os abrirá para contemplar a fidelidade de Deus em cada detalhe de sua história. Porque aquele que prometeu nunca a abandonar é o mesmo que transforma prantos em celebrações. É difícil enxergar o propósito quando o coração está cansado, mas é nesses momentos que a fé precisa deixar de ser teoria e se tornar sustento. Fé não é acreditar apenas quando tudo faz sentido. Fé é confiar justamente quando tudo parece ruir. E essa mulher que hoje dorme sozinha está escrevendo, sem saber, um testemunho que inspirará muitos outros. O testemunho de quem venceu não pela força, mas pela confiança. O amor humano pode falhar, mas o amor de Deus nunca falha. As promessas humanas podem ser quebradas, mas as promessas divinas são eternas. Billy Graham dizia que a cruz é a garantia de que Deus cumprirá cada palavra que prometeu. E essa garantia ecoa silenciosamente em cada noite solitária, lembrando que a história ainda não terminou, que o melhor ainda está por vir, que o céu ainda tem capítulos inéditos a serem revelados. Talvez hoje tudo que você enxergue seja o vazio. Mas Deus vê além. Ele enxerga o jardim que nascerá dessa terra regada por lágrimas. Ele enxerga a força que surgirá do silêncio. Ele enxerga a beleza que brotará de cada renúncia silenciosa feita com fé. O que parece ser apenas perda para Deus é um investimento eterno, uma construção silenciosa de uma vida que será exemplo de graça. E assim, mulher de Deus, durma nesta noite não com o peso da ausência, mas com a certeza da promessa. Você não foi esquecida, você está sendo cuidadosamente moldada pelas mãos que criaram o universo. E o que Deus está preparando para você é maior, mais belo e mais profundo do que qualquer coisa que o mundo poderia oferecer. O tempo da espera é apenas o prelúdio de uma obra-prima. Quando a última luz da noite se apaga e tudo ao redor mergulha no silêncio, é aí que as verdades eternas sussurram mais forte. Você não é definida pela ausência que hoje pesa sobre o seu peito. Você é definida pelo Deus, que mesmo invisível aos olhos humanos, jamais deixou de te ver, de te ouvir, de te carregar.
Dormir sozinha não é o fim da história, é apenas o solo sagrado onde a próxima grande promessa começará a florescer. Talvez esta jornada tenha sido longa, e talvez as respostas que você tanto buscou ainda não tenham chegado. Mas saiba que Deus nunca desperdiça uma noite de solidão, nunca ignora uma lágrima escondida, nunca se atrasa naquilo que prometeu. Cada segundo vivido em fé, mesmo quando o mundo dizia para desistir, foi um tijolo colocado em uma estrada que te levará mais longe do que seus sonhos mais ousados poderiam alcançar. Não permita que o barulho do mundo silencie a voz da esperança dentro de você. A mulher que atravessa noites solitárias com fé está mais próxima do coração de Deus do que imagina. O vazio que hoje parece doer será amanhã o espaço onde a plenitude transbordará. Billy Graham nos ensinou que o sofrimento nos leva a lugares onde a fé ordinária jamais nos levaria. E você, corajosa alma, está a caminho de uma terra onde a graça será abundante. E agora talvez seja o momento de fazer uma escolha silenciosa, mas definitiva: confiar. Não confiar porque vê, mas confiar porque sabe quem governa cada batida do seu coração. Confiar porque, mesmo sem entender todos os detalhes, você conhece aquele que desenha cada linha do seu destino com mãos de amor. Confiar porque a esperança, para quem tem fé, não é uma opção, é um chamado. Então, antes de fechar os olhos esta noite, lembre-se: o vazio é só uma parte do processo, não o destino final. Você não foi esquecida. Você foi escolhida para algo que ainda será revelado. Talvez o maior milagre da sua vida já esteja em andamento. Invisível agora, mas inevitável para quem não solta a mão de Deus. E se esta mensagem falou ao seu coração, não permita que ela termine apenas em você. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir que ainda há esperança. Curta, comente e se inscreva neste canal para continuar caminhando conosco nesta jornada de fé, força e renascimento. Faça parte desta comunidade que acredita no invisível e se recusa a desistir, porque juntos fortalecemos nossa esperança e iluminamos uns aos outros no caminho.